Bom, Vamos lá, bom dia. Estamos retomando aqui direito administrativo, começando do zero. Na aula passada, iniciamos aí os princípios implícitos, vimos os princípios da supremacia do interesse público, vimos o princípio da indisponibilidade do interesse público, princípios da razoabilidade e proporcionalidade e o princípio de continuidade do serviço público, da continuidade do serviço público. Agora vamos entrar no princípio da motivação. O material é feito com a leitura, feito no formato audiobook, na leitura do material, os debates aqui com o Luiz Carlos, com o Ilha. Quem tem interesse no material, na descrição do vídeo você tem aí as redes sociais. Se você conhecer alguém que esteja estudando aí para concurso, material de alta qualidade, e você pode compartilhar com ele, né, esse material aí. Tem todos os materiais, tanto direito constitucional, direito penal, processo penal, legislação penal especial, que servem tanto para quem estuda para a área policial, quanto para quem estuda para a área de analista de tribunal. Vamos lá. Princípio da motivação. Deixa eu só botar aqui o, o negócio aqui, o marcador. Um momentinho. Princípio da motivação. O princípio da motivação exige que a administração pública indique os fundamentos de fato, né? Tá dando retorno aí, Will. Os fundamentos de fato e de direito que levaram a uma decisão. Além... Opa, fiz besteira aqui. Deixa eu apagar aqui. Um erro aqui. Acho que eu apaguei demais aqui. Deixa eu voltar aqui. Foi que eu fiz aqui, não. Esquece aqui. Vamos lá agora para tirar aqui. Vamos lá. Além do implícito no texto constitucional, há diversas passagens da nossa legislação que exigem expressamente a motivação das decisões. Um destes casos são as decisões administrativas dos tribunais, do Poder Judiciário e do Ministério Público. A Constituição Federal, artigo 93, inciso 10. As decisões administrativas dos tribunais serão motivadas em sessão pública, sendo as disciplinares tomadas pelo voto da maioria absoluta dos seus membros. Na Lei 9784, na própria Constituição também fala da decisão judicial, né? A decisão judicial também será motivada, né? E não botou aqui, mas a decisão também, decisão judicial. Então, por isso que toda sentença, ela vai ter uma parte em que você tem a fundamentação, ou seja, ela vão ter que ser fundamentada, né? Vai ter que ser motivada, e o dispositivo. Por quê? Porque a pessoa, né, que vai recorrer de uma decisão judicial precisa saber o porquê você chegou àquela conclusão. O dispositivo de uma sentença é a conclusão do juiz sobre o caso. E aí ele vai explicitar e dizer, olha, tem direito a isso, a isso, a isso, a isso. Mas sim, né? A pessoa, sei lá, tem direito àquilo ou não tem direito àquilo, mas qual o fundamento? Como foi o raciocínio que você chegou? Então tem que ter a fundamentação. Em algumas sentenças você pode não ter o relatório, que é nos casos juizados especiais, que a própria lei dispensa o relatório. O relatório é tudo que ocorreu no processo, tudo que ocorreu na prática também, né? Tudo que ocorreu lá, os fatos que ocorreram, mas a fundamentação, toda e qualquer decisão judicial tem que ter. Também nas decisões administrativas aqui, né? É você entender por que a pessoa chegou àquela conclusão, por que aquela pessoa tomou aquela decisão. Porque a pessoa disse, por um exemplo, Luiz Carlos entrou com requerimento de determinada gratificação no órgão dele. A pessoa que vai deferir ou indeferir, ela tem que dizer, defiro de acordo com a lei tal, lei tal, lei tal, que, né, explicita, né, expõe que a pessoa, o servidor que possui tantos anos tem direito ao triênio tal. Portanto, o servidor Luiz Carlos completou no
O dia tal, o triênio, portanto, faz jus à gratificação. Ou seja, a fundamentação não é só dizer assim, se aplica aquela lei, você tem que dizer, para o caso concreto, dizer assim, para esse caso concreto ocorreu isso, 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 por isso aplica a lei. É como se fosse uma redaçãozinha, né? Você vai ter o desenvolvimento, a introdução, o desenvolvimento e a conclusão da sua decisão. A Lei 9784, que regulamenta o processo administrativo a nível federal, o princípio da motivação encontra-se positivado ao se exigir a indicação dos pressupostos de fato e de direito que determina a decisão. Lei 9784 de 1999, artigo 2º, parágrafo único, inciso 7º. Além da explicitação do princípio, estabelecendo como regra geral a motivação, o mesmo diploma legal elencou as situações em que se exige a motivação dos atos. Isso aqui cai muito em prova. Vou botar aqui, botar em roxo. Eles sempre botam dizendo que não cabe motivação, quando na realidade cabe, né? Quando é obrigatório, na realidade. Então, vamos lá. Os atos administrativos deverão ser motivados com a indicação dos fatos e fundamentos jurídicos que neguem. O que eu estou fazendo aqui, que eu estou... Toda hora que eu vou fazer aqui, eu acabo... Aqui, vamos ver. Ó. Os fatos e fundamentos jurídicos, né? Quando neguem, limitem ou afetem direitos, imponham ou agravem deveres, encargos ou obrigações, decidam processos administrativos de concurso, aqui, ó. Isso aqui também vai muito para a justiça. Depois eu explico. Dispense ou declare inexigibilidade do processo licitatório, né? Decidam recursos administrativos. Cara, toda vez que eu estou girando aqui para baixo, está aparecendo isso aqui, ó. Não sei o que está ocorrendo aqui no arquivo. Espera aí. Está travando. Estão vendo aí o que está aparecendo para mim? Sim, estou vendo. Está travando aqui, está truncando o arquivo aqui. Não sei o que ele está fazendo. Está dando algum chute aqui no arquivo. Pois é. E tem até que fui querer salvar, ele caiu. Inclusive hoje, né, enquanto vai abrindo aí um novo arquivo de novo, um colega, né, ele está fazendo um concurso do Ministério Público do Distrito Federal, promotoria, né, promotor de justiça, e aí teve agora a segunda fase do concurso, que é a prova discursiva. E olha só como é que é, né? Um concurso desse nível para promotor de justiça, frase já discursiva, saiu o resultado. E aí tinha mais do que o pessoal, né, necessário para... São 59 vagas, né? Quase 60. E tinha mais, acho que em torno de uns 100 e pouco, né, para a segunda fase. Só passaram para a fase seguinte, que é para prova oral, só 17 pessoas. Só que é o seguinte, ele foi um dos que não passou, né? E aí ele pediu, né? Preciso saber né, o gabarito, né, das questões discursivas. E segundo, o que aqui eu errei. Aí a banca lá, a atual banca lá que está fazendo o concurso, simplesmente mandei até isso para ele. Não isso aqui, né? Falei para ele, falei, cara, justiça. A banca botou simplesmente para ele, ó. Questão A, valia 8, você tirou 5. Questão B, não, só estou dando um exemplo, ele mandou o print para mim. Valia 12, você tirou 8. Aí, no final das contas, fez uma soma no final, você tirou menos do que, né, 60%, você está reprovado. Não tem. O que ele errou? E não justificaram. Não tem a motivação. É isso aqui que a gente está falando. Tem que ter a motivação. Motivação não é dizer você tirou, a nota valia 5, você tirou 3. Motivação é você dizer, olha, a pergunta no concurso público, quem faz isso, a SESP, você entrar no
espelho de resposta, né, que a gente chama, da CESP, até da própria FGV, né, que faz a prova da OAB, tem assim, ó, pergunta era X, resposta esperada do candidato, Y. Se ele respondesse, não sei se já viu espelho de prova da OAB, se ele respondesse até aqui, essa questão que valeria 2, ele ganharia meio ponto. Se ele respondesse até aqui, ele ganharia 0,75. Se ele respondesse até aqui, ganharia 1. Se ele respondesse mais isso, 1,25. Se ele respondesse até aqui, 1,5. Se ele respondesse até aqui, 1,75. Se ele respondesse até aqui, os 2 pontos inteiros. Se você pegar um espelho de resposta de banca organizada, né, FGV, CESP, você vai ver que eles dão parâmetro até para o corretor, né, para a pessoa que vai corrigir a prova discursiva, saber se a pessoa citou o que a gente chama de palavras-chave, né? Vamos ver se a pessoa citou. Isso é uma motivação, entendeu? Para um recurso administrativo. Dizer, olha, a pessoa recorreu administrativamente, ok. Olha, e aí a motivação, né, dessa pedido com o meu colega seria se uma banca fosse organizada. Não dizer que era tanto e você tirou tanto. Olha, a questão era essa. Se você respondesse com esse espelho de resposta, você poderia tirar de 0 a 2 pontos, variando de 0,25 a cada nova, né, acréscimo. Você respondeu isso, isso e isso, portanto, você só tirou 1 ponto tanto nessa questão. Ou seja, a motivação é você pegar os fundamentos de fato, né? O de fato é o quê? O que, que você fez? E os jurídicos é o que, que era posto, o que estava, né, proposto para você ganhar, né, ter direito, ter essa situação. Isso, comparei isso com isso e digo porque eu tomei essa decisão. Deixa eu botar aqui, é isso aqui, ó. Quando a lei fala fatos e jurídicos, é dizer, na verdade, seria jurídicos e de fatos, né? Invertido aqui. Mas seria isso que eu estou dizendo, você pegar a norma, dizer, olha, a norma diz isso, a sua situação é essa. Ok, então a decisão é essa, a motivação é essa, porque eu denego, porque eu aceito, porque eu defiro. Que é pegar o fato, a situação fática da pessoa, com o que está posto com fundamentos jurídicos. No concurso público, nesse caso do meu amigo, era comparar qual é o espelho da banca, qual é a variação da pontuação. Ok, o que, que esse cara escreveu aqui? Então, tá certo, tá errado? Não tá? Não, só botaram assim. Questão valia 8, você tirou 5. Questão valia 12, você tirou X. No final, você tirou menos de 60%. Foi isso que responderam para ele. Não mostraram para ele o espelho. Tipo assim, cadê meu espelho? Isso não estou falando ele, estou falando todo mundo que foi reprovado na prova. Parece que eles vão entrar de forma coletiva, né? Com recurso no CNMP, Conselho Nacional do Ministério Público, que o concurso é para promotor. Continuando. Quais são os que são obrigatoriamente sendo motivados? Que cai muito em concurso. Recurso administrativo. Tem que ter motivação. Decidam, né? Recurso administrativo. Decorro de reexame de ofício. Deixem de aplicar jurisprudência firmada, né, sobre questão que discrepam de pareceres, laudo, propostas e relatórios oficiais. Anulação, revogação, suspensão com validação de ato administrativo. Ou seja, são 8 situações em que obrigatoriamente tem que ter, né, a motivação. Outros atos, todo ato tem que ter a motivação, mas nesse aqui é obrigatório. Não? É como se como se a lei desse um grau assim de motivação, dizendo assim, aqui você tem que investir um tempo para, né, explicar com mais calma, senão, né, a pessoa pode recorrer. Pode falar, William. Professor, então esses aí que tu acabou sublinhando aí são os que realmente há uma obrigatoriedade, é isso? É, uma obrigatoriedade. Uma Tal. obrigatoriedade no sentido assim, tu vai ver muito ato administrativo sendo assim motivado, as pessoas deixam para lá, deixa para lá não, né? Aceita como motivação defiro conforme, né, artigo tal, 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 tal. Ok? Deferiu, você não vai nem preocupar, né? Agora esses aqui, a pessoa quer aquela fundamentação, entendeu? Igual, né?
igual tem que ser, né? Na prática, a fundamentação, de novo, repetindo, a fundamentação é o quê? É você expor, introduzir, de acordo com a norma tal, de acordo com a lei tal, de acordo com o decreto tal, de acordo com, né, com a portaria tal. Essa situação é de acordo com a lei tal, fulano e tal, aí você vai provavelmente explicitar, né, o artigo, o inciso, o parágrafo. E aí você vai fazer o quê? A comparação do fato. Portanto, né, o servidor tal, a servidora tal, a situação, né, ou, né, a ocorrência tal, ocorreu assim, 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 assim. E aí você conclui. Dessa forma, se aplica para o caso concreto, para o caso interno, a lei tal. Por quê? Porque você botou a lei dizendo que ela está falando é abstrato, você botou o caso concreto, né, do que está ocorrendo, do fato, do que se aplica ao servidor, e aí você está fundamentando, dizendo, olha, então, se aplica, não se aplica, né, é caso parcial, é caso total, ok. Isso daí é a fundamentação, a motivação, fato e direito. E lá, no final, na conclusão de um ato administrativo, você vai dizer, uma nota técnica, parecer, você vai dizer, então, né, de acordo com, diante do exposto, né, defiro isso, indefiro, né, de acordo com os fundamentos acima, com a motivação acima. Aí, nesse caso, é esse tipo de fundamentação que se espera mais adequada para esse tipo de ato. E você vê que são atos mais importantes, né? Então, aqui é quando o cara nega, tá vendo? Ele limita, entendeu? O direito, o interesse. Impõe aqui, ó, o agravo, deveres, encargos ou sanções. Porque esse tipo de situação é a mesma coisa quando você entra na justiça e aí, eventualmente, você tem a sentença. Se não tiver isso aqui no âmbito administrativo, como é que você vai recorrer para a justiça? Como é que você vai levar depois o caso? Porque a gente estudou que nós temos um sistema de jurisdição única, né? Que a gente pode levar tudo que está no administrativo para o judicial. Mas na hora que eu levar para lá, qual é a argumentação minha? Porque que eu nem sei por que a pessoa decidiu, indeferiu. Mas, lógico, se eu não sei por que ela indeferiu, o ato já está ilegal, nulo, porque não tem motivação. Mas isso aqui é justamente para que você possa recorrer ao judiciário sabendo por que foi negado, né? Tá vendo? Decida um processo administrativo de concurso e seleção, dispense ou declare inexigibilidade de processo licitatório. Você vê que é tudo aquilo que pode vir a prejudicar alguém. E aí a lei impõe que tenha uma motivação adequada, né? Decida recurso administrativo, ó, decorro de reexame de ofício, deixe de aplicar, tá vendo? Deixar de aplicar a jurisprudência firmada. Importar aqui, ó, anulação, revogação, suspensão ou convalidação de ato. Então você vê que são coisas que vai afetar alguém, então a lei impõe um rigor maior. Fazendo uma interpretação ao contrário do senso deste rol, do artigo 50, é possível perceber a existência de atos que dispensam motivação, exemplo da nomeação para cargo de nomeação ad nutum. Ad nutum seriam aqueles cargos, né, sem né, cargos de direção, chefia, assessoramento. Né? Você não tem a obrigatoriedade de nomear. Além disso, a Lei 9784 chegou a delinear, pode falar, as características desta motivação. Aí vamos lá, o que ele fala, como é que tem que ser essa motivação? É Vamos de lá, livre nomeação, é livre de exoneração, é isso? ad Das leis? nutum. Sim, é o ad nutum. Vamos lá, como é que ele coloca aqui, ó? Como é que tem que ser a motivação? Já dá a dica aqui, como é que você vai ter que fazer. A motivação deverá ser explícita, ou seja, né, clara, concluente, podendo consistir em declaração de concordância com fundamentos anteriores de pareceres, informações, decisões e propostas que nesse caso serão parte integrante do ato. Daqui a pouco eu explico isso aqui, parte integrante do ato. Na solução de vários assuntos da mesma natureza, podendo ser utilizado meio mecânico que produz as fundamentações das decisões, desde que não prejudique o direito ou garantia interessada. A motivação das decisões de órgãos colegiados e comissões
ou decisões orais constará da respectiva ata ou termo escrito. Então, decisões de órgãos tem que ser, né, em ata ou termo escrito. Não pode ser ainda que o cara tome a decisão lá na hora de alguma situação, assim, falando isso aí, ocorreu também, depois eu explico também lá no Ministério da Economia sobre isso. Vamos lá, primeiro aqui, serão parte integrante do ato. Seria o seguinte, você recebeu, né, a delegação de decidir um processo administrativo. Veio lá os requerimentos, as petições do cidadão. Eventualmente, já existe, né, um parecer, uma instrução normativa, uma nota técnica interna solucionando aquele caso. Você, na hora de fundamentar, você vai dizer, olha, eu decido de acordo, ou concordo de acordo com o que já foi decidido no parecer tal da consultoria jurídica. Só que na hora que tu fala isso, de acordo com o parecer tal, você não pode só citar o parecer, você tem que pegar parte daquele parecer, ou copiar e colar aquele parecer dentro da sua decisão. Não é só citar o parecer, você tem que copiar ele, ele vai fazer parte integrante da decisão. Se você vai usar só um trecho dele, você vai copiar um trecho dele, botar entre aspas, botar dentro da sua decisão e ainda anexar o parecer completo, para quando você devolver para a pessoa, se você indeferir, ela saber o porquê e poder, eventualmente, né, recorrer na justiça. Então, por isso que ele fala que tem que ser parte integrante do ato, quando você faz isso. E aqui a parte de baixo, ainda que decisões orais, por exemplo, lá no Ministério da Economia, a gente participava de um fórum lá nacional de micro e pequena empresa. A gente gravava, as reuniões são todas gravadas lá, transmitidas também online. Isso eu estou falando antes da pandemia, bem antes, 2017. Já tinha essa visão lá de ser mais, né, transparente e gravar. Só que em virtude dessa gravação, em virtude da transmissão online, né, ficava tudo gravado lá, ficava na nuvem, a gente teve uma auditoria, né, e eles cobraram isso. A gente falou, não, e eles perguntaram, e as atas das reuniões do Fórum Nacional? A gente falou, não, a gente grava as reuniões. Aí o cara falou, negativo. Ainda que você grave, você tem que botar em ata tudo aquilo que foi decidido nas reuniões. Ou seja, está cobrando isso aqui, o parágrafo terceiro. Então, para ter mais transparência, ainda que as coisas sejam gravadas, aí dá uma transparência, o cidadão querer assistir de novo a reunião, poder, na verdade, assistir a reunião, ele tem que ter escrito de forma de ata o que foi decidido na reunião. Um resumo ali em 2 páginas, o que foi decidido. Porque, de repente, o cidadão, imagina, o cidadão vai ficar assistindo 4 horas, 3 horas de reunião, né, daquele debate e tal, para saber o que foi decidido. Não, tem que ter ata. Aí teve que fazer as atas, inclusive, para trás de todas as reuniões que estavam gravadas, que foi a CGU que cobrou. Fiz uma auditoria, ela queria todas as atas. Bom, então acabamos aqui o princípio da motivação. Vamos agora ao princípio da especialidade. No princípio da especialidade, se fundamenta a ideia de descentralização administrativa, por meio do qual o Estado cria, mediante lei, em sentido formal, pessoas jurídicas que se especializam na prestação de um serviço ou na exploração de determinada atividade econômica. Isso aqui a gente também vai ver muito na estruturação da administração pública. Aí a gente vai estender tanto a descentralização, né, administrativa, a descentralização por serviço. A gente vai entender a diferença entre descentralização e desconcentração, mas isso também é um princípio. Isso já vem sendo feito desde a década de 70, né, como princípio, que descentralizar, calma, que você tem mais possibilidades de chegar, né, os serviços públicos aos cidadãos. A principal característica destas entidades é que elas devem perseguir os objetivos legalmente especificados, não devendo haver um distanciamento entre a sua atuação e as finalidades específicas que nortearão sua criação. Para Maria Silva Zanella de Pietro, registra que nem mesmo o órgão máximo dessas entidades, como uma Assembleia Geral de Acionistas ou uma diretoria colegiada, detém a competência para alterar os objetivos específicos de sua atuação. Trata-se de um assunto reservado à lei, em relação ao qual os agentes públicos podem dispor. Isso aqui são, né, descentralização são as autarquias, fundações. Então, eu crio uma empresa pública.
Não cabe à Assembleia Geral mudar a finalidade da empresa pública. Quem deu a finalidade da empresa pública é a própria lei aprovada pelo Congresso Nacional. Eu tenho uma fundação, Fundação Nacional do Índio. Não pode a Assembleia, a diretoria geral lá dizer, não, a Fundação do Índio agora não cuida mais do índio. Ou cuida do índio só da seguinte forma, assim, assim, assim. Não. Isso é feito na lei. O princípio da especialidade é a criação. A gente estudou no direito constitucional a parte do decreto autônomo. Você vê lá que, né, o presidente da República não tem a prerrogativa, por meio de decreto, de modificar os órgãos públicos. Ele pode regulamentar o funcionamento deles, mas somente por meio de lei que ele pode alterar algum órgão público, criar, extinguir. Ele pode, por meio de decreto, extinguir cargos públicos, mas desde que esses cargos sejam vagos. Cargos, não a estrutura do órgão. Vamos lá. A especialidade é decorrência lógica dos princípios da legalidade, porque precisa de lei. As entidades devem perseguir os objetivos previstos em lei e a indisponibilidade do interesse público. As entidades cuidam do interesse da sociedade e não de seus agentes. O princípio da tutela ou controle. Vamos lá. Princípio da tutela. Para assegurar a observância do princípio da especialidade, foi criado o princípio da tutela ou do controle, segundo o qual os órgãos da administração direta exercem controle finalístico das atividades desempenhadas pelas entidades da administração indireta. Trata-se da supervisão finalística da atuação da administração indireta. Assim, por meio da tutela, busca-se assegurar a conformidade entre a atuação das entidades da administração indireta, vinculadas à administração direta, e os objetivos especificados em lei. Repare que este controle não é ilimitado. As entidades da administração indireta possuem autonomia administrativa e financeira, de sorte que o controle se limita às finalidades de atuação, chamado controle de segunda dimensão. O que é isso aqui? Bom, se eu tenho o princípio da especialidade, na qual eu tenho um órgão, tipo um ministério, e eu resolvo criar uma autarquia abaixo do ministério, não, criar uma autarquia, uma fundação vinculada ao ministério. Logicamente, eu tenho que ter um outro princípio na hora que eu crio essa especialidade, o princípio da tutela. É dizer o seguinte, ok, você é uma autarquia, uma empresa pública, uma sociedade de economia mista, uma fundação, mas você é vinculada a mim, ministério. Então, finalisticamente, eu vou controlar você. Finalisticamente, dizendo o seguinte, qual é a sua função? Quais são os seus objetivos primordiais como fundação autarquia? É fazer, por exemplo, eu já trabalhei numa autarquia, trabalhei na Previc, Superintendência Nacional de Previdência Complementar. Eu era especialista. Qual era a função dessa autarquia? Fiscalizar os fundos de pensão do Brasil. A gente era vinculado na época com o Ministério, ao Ministério da Previdência Social. Bom, o que é que o Ministério fazia? Olha, você pode fazer o que você quiser, administrativamente, financeiramente. Você vai fazer suas licitações, você vai pegar o seu pessoal, era concursado de lá, bota aqui, ou bota na diretoria tal. Administrativamente, você tem essa autonomia. Agora, do ponto de vista da atividade finalística, tipo, vai fiscalizar tal fundo de pensão, ok. Mas por que você não está fiscalizando aqui? Porque é aquele que está com mais problema. Está aparecendo na imprensa isso. Apareceu na imprensa que está dando uma defasagem, nos investimentos daquele fundo desse tamanho. Você tem que fiscalizar lá. Isso o Ministério podia fazer, porque a atividade finalística, ele está controlando a atividade finalística da autarquia. Mas o Ministério não poderia dizer, não, o Edivan só pode ficar nessa diretoria, não pode ir para outra. Não, isso é autonomia administrativa. Eu digo onde o Edivan vai trabalhar, porque eu tenho essa autonomia aqui administrativamente. Você não vai fazer tal licitação, porque você vai gastar 100 mil nesse trabalho aí, poderia investir em outra coisa. Não, isso é autonomia financeira, ele gasta o dinheiro da forma que ele quiser. A autarquia tem, logicamente, não vai gastar mais na área meio do que na área fim. Aí ele poderia entrar o Ministério e dizer, olha, você está gastando muito dos recursos destinados ao orçamento para a autarquia na área meio do que na área fim. Nesse caso, era por causa da atividade finalística, Esse princípio da tutela seria isso, essas vinculações, supervisão ministerial nas autarquias.
Isso aqui também cai muito. Vamos lá. Até botou aqui incidência alta. Princípio da autotutela. A autotutela representa o controle que a administração exerce sobre seus próprios atos. As súmulas do STF abaixo bem sintetiza o princípio da tutela. Deixa eu botar aqui uma. Súmula 473. A administração pode anular, aqui, ó, anular seus próprios atos quando eivado de vícios ilegais, isso aqui cai muito, porque deles não se origina o direito, ou revogá-los por motivos de conveniência e oportunidade, respeitados os direitos adquiridos e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial. Vamos lá, o de baixo, súmula 346. A administração pública pode declarar a nulidade, que é a mesma coisa em cima, né? É anular, dos seus próprios atos. Outra vez o cara bota a súmula, o cara tem que botar de onde é que é a súmula, que eu sei que é do STF, né? Mas a pessoa tem que especificar. Pode ser do STJ, né? Mas vamos lá. Isso aqui cai muito em prova. Como é que cai em prova aqui? Vamos lá. O que você tem que entender? O que é anulação? Anular um ato significa se tornar esse ato como não naquela escada, né, pontiana, tipo assim, ele nem chegou a existir. Não existe existência. Revogar um ato significa o seguinte: ele existiu, né? Ele passou a ter vigência, passou a ter validade, mas a partir de agora, esse ato ele vai deixar de ter vigência e validade. Ele só tem existência, mas ele não se aplica mais. Então, seria o seguinte: quando eu digo que eu anulo um ato, significa o seguinte: olha, simplesmente essa situação não existiu. Essa decisão não foi dada, totalmente incabível. Nesse caso, eu uso o termo anulação, né? Nesse caso, eu uso o termo anulação. Anulação pressupõe um outro termo, que aí vocês vão ouvir muito, é um termo latino chamado ex tunc. A anulação, ela retroage, ou seja, até o passado, nada do que foi feito vale. A revogação, não sei se você vai botar lá atrás, mas é importante, que é muito prova, você vai ter muito assim, ex tunc, E-X-T-U-N-C. A revogação pressupõe o seguinte: estava tudo certo, foi decidido nesse sentido, foi feita portaria, foi feita instrução normativa, estava, né, sendo beneficiado algumas pessoas, né, as pessoas estavam tendo direito àquilo, ou fazendo acesso, ou podendo, né, exercer, ou fazer festa em um determinado lugar, o que for, que a administração pública decidiu. Chegou um determinado momento que ela disse: olha, por conveniência e oportunidade, não vai ser mais dessa forma. Ela revoga o ato. Quem usufruiu, usufruiu. Quem não usufruiu, não usufruiu. Parece a música, né? Quem beijou, beijou. Quem não beijou, não beija mais. Só que ela usa o termo de revoga aquele ato. O termo é revogação. E o efeito dessa revogação é ex nunc. Entendeu? Ex nunc. E-X-N-U-N-C. Ex nunc. Ou seja, tudo que foi feito do momento que foi publicado o ato até aquele momento está válido. Daqui para frente não vale mais. No ex tunc, ou seja, na anulação, tudo que foi feito não está valendo. Desde aquele momento do ato até esse momento que eu resolvi anular ele. Isso significa o seguinte: se você recebeu dinheiro, vai ter que devolver. Aquele ato era ilegal, não valia. Exceto, ele coloca aqui, ó. Deixa eu ver se ele botou. Motivo de conhecimento. Mas isso aqui não está aqui. Está os direitos adquiridos, ressalvado todos os casos da prestação. Aqui não está, mas exceto, aqui já é um entendimento jurisprudencial, não está aqui, exceto aquelas pessoas de boa fé, exceto aquelas pessoas que, por alguma forma, já decaiu a possibilidade dela ressarcir e devolver. Então, nesses casos específicos, em geral, você vai ter que devolver. Exceto em situações em que, infelizmente, já era, exauriu, não tem como a pessoa devolver. Teve uma apreensão da vigilância sanitária
e achou-se que aquele peixe, sei lá, era ilegal, não podia ter sido pescado. Chamou lá a comunidade, ou chamou lá as ONGs de assistência, doou o peixe. Pois foi visto que aquele ato foi ilegal. Na verdade, conseguiram encontrar a nota fiscal, estava na área que, né, podia pescar, aquela coisa toda. E agora, como é que devolve o ato? Nesse caso, né, é como eu falei, né, não vai ter como devolver o peixe para a pessoa. Não vai ter como devolver a situação. Tem situações que não tem como. Mas o que você tem que levar para a prova é o seguinte: anulação, ex tunc. Revogação, ex nunc. Como é que eu memorizei isso para a prova, né? É tipo assim, anulação, ex tunc, ou seja, é lá para trás. Então, o professor fazia assim, ó, bater na testa, tunc, testa. Para trás, volta para trás e anula. Ex nunc, revogação, é para frente, é daqui para frente, nuca, na nuca, daqui para frente. Então, toda vez que ele fizer em prova, ele vai misturar esses conceitos. Ele vai dizer um ato ilegal, né? Um ato ilegal foi posto, né? E aí depois a administração pública verificou, né? Na verdade foi feito um ato e aí o ato se tornou ilegal. Então a administração pública viu a situação da ilegalidade e revogou o ato. Está errado, ela não pode revogar, ela tem que anular o ato. Se o ato é ilegal, ele tem que ser anulado. A administração pública, né, verificou que não cabia mais por conveniência e oportunidade a manutenção daquele ato. Então ela resolveu anular o ato. Está errado, ela tem que revogar. Só por conveniência e oportunidade, as pessoas que fizeram jus àquele direito têm direito. Só daqui para frente que eu não quero mais. Então a gente sempre vai ficar brincando com essas, né, com essas palavras para você cair na pegadinha. Professor, Pode falar. pode só repetir essa parte da nuca aí, dá para memorização? É, Então, o nunc e o tunc, só para eu vamos memorizar lá. aqui rapidão. Obrigado. Todo ato que for considerado ilegal, a administração pública tem o dever, é o dever. É ilegal, é um dever dela, a anular. Um dever a anular. E anulação pressupõe efeito, ele chama de efeito ex tunc, ou seja, de testa, para trás, retroage e anula tudo que foi feito baseado naquele ato. Ou seja, o ato era inexistente, ele não chegou nem no plano de validade, não tinha existência, no plano da existência. É como se fosse aquilo inconstitucional, não quero falar desse termo inconstitucional, porque não existe aqui, mas é ilegal, não existia aquele ato. Então é para trás. Então ele retroage. A decisão retroage vai desde da edição do ato, nada é válido em relação àquele ato. Agora a administração, por questão de conveniência e oportunidade, então não é um dever dela, por conveniência e oportunidade, ela pode, ela não deve, ela pode revogar o ato. Se ela quiser, ela mantém, continua aquele ato e não concede mais nada, mas ela pode revogar. A revogação é na nuca, daqui para frente, jogando você para frente. Daqui para frente eu não vou mais conceder nada, né, baseado nesse ato. Eu vou revogar. Essa situação, quando eu via assim, um cara falando anulação, revogação na questão, já fazia meu quadrinho em cima, assim, ó. Eu botava anulação, ilegalidade, ex tunc. Eu botava revogação, né? Revogação, conveniência, oportunidade, ex nunc. Esse quadrinho com 3 colunas, agora eu vou ler a questão. Porque provavelmente ele vai estar lá no meio da questão jogando, né, alguma coisa ali para te enganar. Ou não, né? Uma questão pode estar certa. Vamos lá. Como você sabe, o Brasil adotou o sistema de jurisdição única, em que a lei não poderá afastar do Poder Judiciário a ameaça de lesão a direito, conforme artigo 5º, inciso 35. No entanto, é possível a administração pública exercer o controle de seus próprios atos, tanto em relação à legalidade quanto ao mérito, conveniência e oportunidade. Vamos lá. O princípio da autotutela é um dos mais cobrados em prova. Exemplo disto é a questão abaixo. Vamos lá. Agente de Segurança Penitenciária, SEBRASP, Secretaria, não sei aqui, de alguma coisa aqui de Pernambuco, SERES. Secretário de Justiça e Direitos Humanos,
de determinado estado da federação que publicar uma portaria e na semana seguinte revogá-la, em nova publicação terá praticado o ato revogatório com base no princípio da autotutela. Correto, né? Ele revogou o ato por conveniência dele, fez uma outra portaria. Deixa eu ver o que, é que tem mais aqui. Tem uma questão do judiciário que ele sempre cobra. Vamos ver se ele vai botar aqui. A atuação administrativa está sujeita a erros. Assim, a autotutela confere a oportunidade de a própria administração pública revisitar seus atos administrativos, promovendo-se a devida correção, seja por meio da anulação dos atos ilegais, aqui, ó, anulação, de novo, o termo é esse, a anulação dos atos ilegais, revogação dos atos inconvenientes, conveniência ou inoportunos, oportunidade. Anulação ex tunc, é isso? É. Ex tunc. Revogação ex tunc. O desfazimento dos atos administrativos pela própria administração ou tutela pode se dar por meio de controle de legalidade, ou seja, verificar se a lei destes atos ou controle de mérito. Aí, de novo, aqui, ó, mesma coisa, mérito aqui, legalidade aqui. No âmbito do controle de legalidade e legitimidade, ao identificar que o ato é legal, o órgão que praticou poderá prover sua anulação. Deixa eu explicar logo aqui do judiciário antes que eu passe para ti, depois eu explico. Bom, se o ato é ilegal, né, e por algum motivo você já verificou que o ato é legal e a pessoa não quer conceder um direito, né, alguma vantagem para você baseado no ato legal, você percebeu que o ato é legal e você suscita isso para a administração pública e diz para ela, olha, o ato é ilegal. Né? Você tem que anular esse ato e tem que conceder meu direito. E a administração pública resolveu dizer, não, isso aqui não é ilegal, não. Isso aqui é meu. Se eu quiser, eu posso até revogar, mas não acho que é ilegal. O que eu posso fazer? Eu posso recorrer ao judiciário e dizer, olha, esse ato é ilegal. Ele regulamentou aqui a lei, mas regulamentou com ilegalidade. Não está respeitando o que foi colocado na lei, ou não está respeitando o que está colocado na Constituição, esse ato. E o judiciário pode anular. Entendeu, né? Isso é simples, é fácil, né? Aí vem a pegadinha. Ele fala o seguinte, bom, então o Poder Judiciário, aí, por exemplo, se a administração pública que alegou que o ato, na verdade, não era ilegal, aquilo era, né, previsível, previsto, né, e poderia até revogar, mas não vou revogar, vou manter assim. E você não tem o direito que você queria. Vai no judiciário alegando que o ato é legal. O judiciário verifica, não, se o ato não é legal. Pode até ser, nesse momento, inconveniente e inoportuno, mas cabe à administração pública revogar isso. Está correto. O Poder Judiciário diz, olha, eu não posso entrar no mérito administrativo. Então, não é ilegal. Se a administração pública quiser, ela pode revogar e conceder seu direito. Também está ok. Até aí está ok? Então, o que a gente tem dessas duas situações? É que o Poder Judiciário ele só pode anular os atos administrativos, ele não pode revogar ato administrativo, ele não pode entrar no mérito administrativo. Então, até aí também está ok? Né? Entenderam até aí, né? Tá ok. O Poder Judiciário só pode anular, só pode revogar a própria administração pública. Aí vem a pegadinha que ele vai botar você na prova e você vai cair. Se Deus quiser, não vai cair, que você vai entender agora. Ele vai botar o seguinte, o próprio Poder Judiciário, porque lembrando que a gente lá, por isso que aquela aula introdutória é importante, o próprio Poder Judiciário, em alguns momentos, ele exerce a função administrativa. Né? Ele também tem essa, né? O nosso sistema, né, de tripartição de poderes, ele não é estanque, ele é flexível. A própria administração pública, ela está presente em todos os poderes, né? A função administrativa. O próprio Poder Judiciário verificou um ato que ele acha, na sua função administrativa, que ele acha inconveniente e inoportuno. Ele pode fazer isso? Aí que está a pegadinha. Pode. Por quê? Porque ele não está atuando como Poder Judiciário. Ele está atuando como a administração pública.
Então, isso vai cair direto em prova. Por quê? Porque você vai ter a primeira informação sabendo que o Poder Judiciário só pode anular, ele não pode revogar, ele não entra no mérito administrativo, não entra no ato de gestão da administração, ele é o controle, ele é o Poder Judiciário, tudo pode ser levado a ele, mas tudo pode ser levado a ele, mas ele não pode se meter em tudo. Então, quando tem a ver com ato, né, de gestão, ato de conveniência, ato de oportunidade, ele não pode, isso daí é da administração pública, senão ele vai estar quebrando a tripartição de poderes, ele vai estar, né, fazendo essa interferência. Inclusive, a gente, né, tem essa discussão no nível nacional aqui em relação aí ao período da Covid, né? Tal não está entrando, né, no mérito administrativo. Aí você está decidindo uma coisa que não é para decidir, isso é mérito. Mas, enfim, não vamos entrar nessa seara política. Aí, com essa informação que você tem na cabeça, aí a questão ela coloca que, nesse caso, o Poder Judiciário ele não está decidindo do ponto de vista com a sua função jurisdicional, ele está exercendo a sua função administrativa, que ele também pode fazer. E, nesse caso, ele vai poder revogar uma licitação que ele está fazendo, né? Eventualmente um direito que ele concedeu e não quer mais conceder. Inclusive, ele pode anular também seus próprios atos sem precisar exercer o poder jurisdicional sobre ele mesmo. Ele pode anular com a própria autotutela da administração. Entendeu como é que é esse emaranhado aqui agora? Entendi. Pode Eu ia não, até né? perguntar isso agora, exercendo autotutela, né? Quando ele está exercendo a função administrativa, o Poder Judiciário, ele pode fazer como administração. Tanto anular, sem precisar levar a ele mesmo, que ele é o Poder Judiciário, quanto revogar. Mas no outro lado, quando o ato administrativo é do Poder Legislativo, quando o ato administrativo é do Poder Executivo, o próprio Poder Executivo, o próprio Poder Legislativo pode anular e revogar, mas você, como, né, ou como servidor público, ou como cidadão, você pode pegar aquele ato e levar para o judiciário para ele ser anulado. Agora, você não pode pegar aquele ato e levar para o judiciário para ele ser revogado. Só quem pode revogar é o próprio detentor do ato, né? Aquele cara que fabricou o ato, que criou o ato. Vamos lá. Então, esse também cai muito em prova, essa questão do Poder Judiciário, que é um pouco, né, assim, né, meio penumbra, assim, tem uma penumbra aí que demora um pouquinho, mas depois que você entende, você já era, não erra mais também. Se, no entanto, o ato é legal, mas tornou-se inconveniente e inoportuno, o órgão que praticou o ato poderá promover a revogação, exercendo o controle de mérito. A diferença entre controle de legalidade e controle de mérito pode ser sintetizada no quadro abaixo. Anulação. Vamos lá. Os atos são inválidos, ou seja, ilegal. Revogação. Os atos são válidos. Controle de legalidade dos atos. Aqui é reavaliação do mérito administrativo, ou seja, um juízo de conveniência ou oportunidade. Realizada pela administração, né? Por quem pode anular? A própria administração pública que fez o ato, né? A função administrativa, ou pelo Poder Judiciário. Na qual função? Na função jurisdicional mesmo dele, que você levou o caso ao Poder Judiciário. Aqui, só pela própria administração. Entendeu? Por esse quadro aqui, você levaria a crer que o Poder Judiciário não pode revogar? Mas, de novo, o que ele está falando aqui é que o Poder Judiciário não pode revogar na sua função jurisdicional, mas ele pode revogar na sua função administrativa, quando ele está exercendo a função administrativa. E isso muita gente cai nas provas, mas aqui a gente não vai cair nessa Professor, pegadinha. Pode falar. no caso, como diz assim, que quando está na função administrativa, no caso, ele está praticando a autotutela, no caso, ele pode É, fazer essa bom, revogação, né? sim, o Poder Judiciário ele vai estar fazendo o quê? Uma licitação, uma contratação pública, um aluguel, né? Ele não vai estar na função judicial, não tem um processo judicial com ele. Ele pode ter o processo judicial? Pode. Mas, nesse caso, ele não vai poder revogar. Ele vai poder tomar uma decisão judicial de anular o ato, mandar ser refeito o ato. Agora não pode dizer, não gostei, inoportuno, vou revogar o ato. Não pode. Na função jurisdicional. Perceba ainda que a administração pública detém a competência para realizar
ambas as atribuições, mesmo sem provocação, diferentemente do Poder Judiciário. Em outras palavras, a administração pública pode realizar de ofício o controle de legalidade de méritos de seus atos. Em relação ao controle de legalidade dos atos, o que resulta na sua anulação, anotem mais estas duas observações importantes. Primeiramente, apesar da literalidade da súmula 473 do STF, que afirma que a administração pode anular seus próprios atos, repare que não se trata de mera faculdade do gestor. A invalidação do ato ilegal reveste de verdadeiro dever legal, onde se fala é poder dever de anulação. Como eu falei, ato ilegal, a administração pública deve, né? Encontrou uma ilegalidade, automaticamente ela deve. Se ela não fizer, o cara está cometendo aí algum ato de improbidade administrativa ou uma prevaricação, né? Em segundo lugar, repare que o Poder Judiciário, ao realizar o controle de legalidade de um ato administrativo, tipicamente não se reveste de autotutela, tampouco da própria função administrativa. Por exemplo, uma empresa que se sentiu prejudicada em licitação do Ministério do Trabalho, ajuiza o mandado de segurança e provoca o controle daquele ato pelo Poder Judiciário. Trata-se do exercício da função jurisdicional. Função judicial ou jurisdicional, e não da autotutela. Essa situação não se confunde com o Poder... Aqui está explicando o que a gente conversou lá em cima. Não se confunde com o Poder Judiciário exercendo de modo atípico, aqui é o atípico, a função administrativa. Por exemplo, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais decide anular seu próprio ato, seu próprio edital de licitação para aquisição de togas para magistrados. Ao exercer o controle de seus próprios atos administrativos, atipicamente o judiciário se reveste de autotutela, podendo igualmente revogá-los, aqui ó, o Poder Judiciário nesse caso pode revogá-los ou anulá-los por meio. Sintetizando essas características típicas sobre outro prisma, temos o seguinte: a administração pública, exercício de autotutela, controle de legalidade de mérito, anulação ou revogação dos atos, de ofício ou mediante provocação. O Poder Judiciário está na função jurisdicional, apenas controle de legalidade, apenas anulação, apenas mediante provocação. Aqui quem tem que explicar, mas o Poder Judiciário ele pode eventualmente vir para cá, uma função atípica. Aí que é a pegadinha do concurso que ele vai colocar. Mudando um pouco de assunto. É preciso avaliar os efeitos do controle dos atos administrativos. Deixa eu só pedir pausa. Vamos lá, mudando um pouco de assunto, é preciso avaliar os efeitos do controle de atos administrativos na esfera jurídica dos particulares. Assim, caso o controle dos atos administrativos resulte no seu desfazimento, é necessário que as pessoas afetadas sejam previamente ouvidas por meio de procedimento próprio, em que se assegure o exercício do contraditório e da ampla defesa. Outro limite para o exercício da autotutela consiste no princípio da segurança jurídica, que é importante também, que dá muita prova. Mas aqui, mais adiante, veremos que em certas ocasiões a administração estará impedida de anular um ato jurídico inválido, em prol da estabilidade das relações jurídicas. É o que ocorre, por exemplo, com a chamada decadência. Apesar da terminologia semelhante, repare que são inconfundíveis o princípio da tutela, que é a administração pública, né, verificando sua descentralização, e da autotutela, né, que é a própria administração pública com si mesmo, né, auto, em si mesmo. Aqui, auto. Enquanto a tutela se dedica ao controle que a administração direta exerce sobre a atuação finalística de outras pessoas jurídicas, entidades da administração direta, a autotutela se debruça sobre o controle de legalidade e mérito dos seus próprios atos. Então, o controle da tutela, princípio da tutela, controle finalístico das entidades da administração indireta. Princípio da autotutela, controle dos próprios atos da administração pública. A autotutela é decorrência do princípio da legalidade. Só pode fazer o que está previsto em lei. Se um ato é legal, tem que revogar, anular, desculpa. O mecanismo conferido à administração para que este exerça o controle da legalidade e legitimidade de seus atos. Por fim, destaco a lição de Maria Silva Janella de Pietro, segundo a qual a autotutela também é observado quando a administração pública atua no sentido de zelar pelos bens, veículos, edifícios, computadores, que integram seu patrimônio, impedindo atos que coloquem em risco a conservação destes bens. Eu pensei que ele ia entrar um pouco aqui na decadência, né? É porque é o seguinte,
existe agora uma jurisprudência recente do Supremo que isso aqui é verticalização total, né? Prova magistratura, Ministério Público, mas é bom vocês saberem que a administração pública ela tem um prazo decadencial. Tem um prazo decadencial. Não dá para ela, um ato ilegal que você fez jus, né, por algum motivo, pode ter recebido uma gratificação, alguma coisa, e ela tem que rever esse ato um prazo, senão você vai ficar de eterno. Daqui a 20 anos, a administração pública vê, não, peraí, o Luiz Carlos recebeu aqui erradamente um ato ilegal, né? Recebeu essa gratificação, não vou fazer a juros, atuação monetária 20 anos atrás, vai cobrar uma fortuna de você. Então, o que o STF disse, né? Prazo decadencial da própria Lei 9784 ele deve ser cumprido. É o prazo de 5 anos. Passou 5 anos, decaiu o direito da administração pública a cobrar, ainda que o ato seja ilegal. Isso é verticalização. Né? Tem que entender que prova mais ou menos não vai cair isso, mas prova às vezes, né? Ou seja, 5 anos. Em todos os casos, não. O que o Supremo decidiu? Naqueles casos em que são atos dolosos, ou seja, né, o Luiz Carlos, na verdade, ele sabia, que o ato era legal, ele se beneficiou disso. Era um ato, na verdade, que ele estava fazendo era um ato, vamos dizer assim, doloso de improbidade administrativa, né? Nesses casos, o ressarcimento vai se dar a qualquer tempo, não vai prescrever, não vai decair o direito da administração pública. Ou seja, só vai decair em uma situação que existiu um ato, ou Luiz Carlos de boa fé foi lá, né, e solicitou o direito, recebeu o direito e, ok, vida que segue. Passado um tempo, descobriu-se que o ato era ilegal, fundamentação errada. O Luiz Carlos estava de boa fé, ok, decaiu o direito, não vai poder mais cobrar. Agora, se ele sabia que estava em conluio com o cara que ia conceder, sabia, olha, isso aqui é ilegal, mas está na brecha, vamos fazer, nesse caso não decai. Ou seja, no caso em que o ressarcimento da fazenda pública, né, no caso de ressarcimento, a ideia é específica para a fazenda pública. No caso de ressarcimento da fazenda pública, ele decai, né? Se a pessoa tivesse de boa fé, se o ato não era doloso, não era de improbidade administrativa. Agora, se foi um ato doloso de improbidade administrativa, aí não tem prazo para decair. Parece estranho, mas, né, a própria Constituição dá base para isso. No artigo 37, parágrafo 4º, ele fala o seguinte: as ações, por isso que o Supremo teve que se debruçar sobre isso, que é uma questão constitucional. Ele fala mais ou menos assim, não vou lembrar o texto completo, mas assim, as ações de ressarcimento da fazenda pública são imprescritíveis, ou seja, não prescreve. Só que a conclusão que o Supremo chegou não é assim. São imprescritíveis os ressarcimentos que tiveram dolo, né, fraude, improbidade administrativa. Aquele que foi de boa fé tem que prescrever. Você não pode ficar eternamente ligado àquilo. Então, isso é uma verticalização num concurso mais difícil, pode ser cobrado. Decai em 5 anos, né, esse ressarcimento. Ainda que o cara traga assim, ó, a Constituição diz que as ações de ressarcimento da fazenda pública são imprescritíveis. Ok, está correto. Direito constitucional, letra fria da lei. Agora, se ele perguntar mais aprofundadamente, mas essa imprescritível, se passar 5 anos, prescreve. Não, mas a Constituição diz que é imprescritível, sim, mas o entendimento, conforme o Estado Democrático de Direito, conforme o STF, é imprescritível se houve dolo, se houve fraude, se houve improbidade. Se não houve boa-fé, tem que prescrever. Pode falar, William. Não, só ia falar assim, só falar assim, ó. Se houver dolo, não há decadência. Né? Basicamente é isso. Né? Prescrição. Prescrição, na verdade, eu estava falando decadência, pensei que... É porque ele começou aqui a falar em decadência, mas é prescrição, não há Prescrição? prescrição. É. Ah, tá. Aquela Prescri... decadência do direito. Deixa eu só ver aqui quanto ainda falta aqui pra gente, senão a gente continua amanhã. Ainda falta muita coisa. Acho que esse aqui a gente deixa para amanhã. Deixa eu ver aqui se a gente faz mais um hoje aqui. Manutenção. Princípios. Não, esse aqui já deixa. Acho que é pouca coisa. Quantos minutos tem aqui?
Só o princípio 1, não. Não, deixa para amanhã. Mas voltando aqui, só aprofundando mais um pouquinho aqui, deixa para amanhã, a gente faz mais uma aula amanhã com esse aqui. Esse da decadência, só explicando, decadência é quando você extingue o próprio direito. Ou seja, você, vamos falar em termos de dívida, né? De dívida, para ficar mais fácil você entender em termos de obrigação. A decadência é a prescrição. Exemplo mais clássico para você aprender. A decadência, a decadência você perde o próprio direito. Como é que é perder o próprio direito? Eu tenho uma obrigação com você, vamos fazer uma obrigação financeira. Se prescrever uma obrigação financeira, prescrever significa assim, eu não posso mais buscar como que eu faço para você me pagar. Ou seja, prescrever a possibilidade de eu te cobrar. Prescrever a possibilidade de eu te cobrar. Então, se o Will me deve, quando prescreve uma obrigação, a obrigação eu estou falando assim, em sentido objeto jurídico, né? Pode ser, essa situação nem está falando de direito administrativo, mas qualquer coisa. Prescreveu, o que ocorre com a prescrição? Eu perco a possibilidade de te cobrar. Mas se o Will foi lá, me deve lá R$1.000, me pagou. Eu não poderia mais te cobrar. Mas você me pagou, está bem pago. Ok, isso é prescrição. Eu não posso te cobrar, mas se você me pagar, eu recebo e está ok. O direito me assiste nessa situação. Por quê? Porque eu não posso te cobrar. Prescrever a possibilidade de eu cobrar. Prescrever a possibilidade de eu ir atrás do meu direito. Mas se você, né, foi lá de boa fé e me deu, não falei nada, não ia te cobrar, não tinha nem o direito de te cobrar, mas daí, né, você me pagou, tá bem pago. Tá? Acabou. A resolução jurídica. Agora, decadência. O que é a decadência? A decadência extingue o próprio direito. Como assim o próprio direito? Essa mesma situação. O Will me devia, lá os R$1.000, já tinha decaído. O prazo de decadência, às vezes, é maior, já tinha decaído. Aí o Will, né, veio, né, o William foi lá e me pagou. Tá bem pago? Não, tá mal pago. A gente chama de mal pago. Por quê? Porque quando você descobrir, o Google querendo me responder aqui, quando você descobrir que tinha decaído o direito, o que é que você vai correr? Me devolve dinheiro. Por quê? Porque, na realidade, você não é que você não podia mais me cobrar, você não tinha mais o direito de receber o dinheiro. E aí, cabe o quê? O Will entrar com uma ação contra mim para eu devolver o dinheiro para ele, porque eu não tinha mais direito sobre aquela obrigação. Entendeu a diferença entre prescrição e decadência? Prescrição é você perder a possibilidade de cobrar aquele seu direito. A decadência é o decaiu do próprio direito. E se esse direito for exercido, você exerceu erradamente. E aí, se o Will, no primeiro caso, eu recebi o dinheiro, não podendo mais cobrar, eu recebi e está ok, não poderia cobrar, mas recebi e está ok, está bem pago. Agora, no segundo caso, quando o direito decai, o Will me dando o dinheiro, sabe o que ocorre? Eu recebi, tipo assim, mal pago, eu recebi erradamente. Se ele for atrás, eu vou ter que devolver o dinheiro. A justiça dizendo, não, você não tinha mais direito sobre esse bem, sobre essa obrigação. Você vai devolver para o Will. Mas lá atrás ele tinha. A lei não socorre, a justiça não socorre aqueles que dormem. Você tinha que ter entrado lá atrás. A partir do momento que demorou muito, perdeu. É meio estranho, mas é assim que funciona, né? Então, assim, para você entender, essa é a diferença entre prescrição e decadência. Prescrição, e isso você aplica em qualquer ramo do direito. Então, quando você vai lá para o direito penal, prescreveu é que né, o Estado não pode, né, fazer mais um processo, né, de punição contra a pessoa. É prescrição da pretensão punitiva no direito. Ou seja, eu não posso mais processar a pessoa. Entendeu? Ou seja, eu prescrevi, eu não posso mais punir a pessoa. Direito civil, prescrição, mesmo que eu não posso mais cobrar a pessoa. Senão eu vou estar litigando de má fé. Por quê? Porque já prescreveu. Está fazendo uma litigância de má fé. Você sabe que não pode mais me cobrar. E aí, nos processos, você vai ver muito isso, né? As pessoas alegando prescrição, as pessoas alegando decadência, entendeu? Que são termos jurídicos.
Então, normalmente, quando uma pessoa entra contra você com uma obrigação, você já, opa, deixa eu ver se prescreveu, deixa eu ver se decaiu, e aí você alega isso no processo. Então, é uma forma de desconstituir ou a ação ou desconstituir o direito. Então, normalmente, o advogado de defesa, um bom advogado de defesa, ele vai logo por essa linha, assim, não que ele vá alegar toda hora isso. Mas, por exemplo, sempre que você entra com uma ação, dependendo do prazo aí, primeira coisa que a pessoa vem. Aí, lógico, é simples, mas isso é simples, não, tem várias situações. A gente teria que estudar direito civil aqui, né, para entender isso aí, porque tem prescrição que são suspensas, interrompidas, tem prescrição intercorrente, tem várias nuancezinhos que não é assim, se fosse simples, a pessoa nem entraria, a outra alegaria, acabou o processo. Não, a juiz vai ter que se debruçar para ver se ocorreu a suspensão, a interrupção da prescrição, se foi intercorrente. Intercorrente começa a correr, para, começa a correr, para, entendeu? Então tem várias situações, nuances, que no dia a dia da área, né, jurídica aí, da advocacia, você tem que entender, se mergulhar nisso, porque, em geral, eles sempre, né, quando você entra com uma ação, as pessoas vão logo nessas questões. Primeiro, legitimidade. A pessoa não tem legitimidade para cobrar. Prescrição, decadência. Você tem que aprender, né? Fazer o que a gente chama as teses de defesa. Né? Como defender o seu cliente. Então, tem que aprender. A pessoa chega assim, o cara, 5 anos atrás, 10 anos atrás, entrou, eu fiz um negócio com ele, agora ele está me cobrando. Então, opa, pera lá, vamos lá no Código Civil, vamos ver. Mas aí, você falou com ele, prometeu, tem alguma situação em que você, né, deu a entender que ainda iria pagar, e aí você começa a tentar entender para alegar no juízo. Fala aí. Então, professor, o que acontece? É só eu acho que aplica-se isso aí. Ó. Minha mãe que fez uma compra aqui no Riachuelo, né? Nós estamos aqui em Brasília já há 9, ela tá 12 anos mais ou menos. Eita, Aí tá. o pessoal, ela comprou lá em Natal, quando ela foi lá para Natal, um negócio desse. Aí o pessoal começou a cobrar uma compra que ela tinha feito, e assim, de verdade, ela disse: meu filho, eu não lembro de ter feito essa compra, porque minha mãe é muito certinha com as coisas dela. Aí começaram a cobrar uma coisa de tipo, sei lá, 15 anos atrás, né? Aí até peguei o telefone e falei: moço, 15 anos após você tá cobrando isso aí, eu não acho que isso aí esteja certo não, tal. Aí ela acabou não, quando ia falar comigo, ela já desligava. Aí pararam de ligar, mas eles estavam fazendo É, isso, entendeu? Uma coisa quase 17 anos atrás. porque na verdade, só E para não tem, finalizar, tipo assim, só para finalizar a aula de hoje, é porque às vezes tem essas prescrições de interrupção, essas coisas todas. E às vezes já está prescrito, mas não significa que o direito decaiu. Então tem umas empresas, né? Tem umas empresas que elas compram esses créditos. Como assim? Os Carlos ele já deve saber disso, né? Os Carlos já é mais antigo, ele sabe disso. Tem empresas que vão lá falar, ó, É verdade. eu tenho uma empresa, né? Tem uma empresa, eu tenho, sei lá, um bocado de clientes daqui que me compraram, não pagaram mais, e, sei lá, tenho, sei lá, 50 mil disso, né? Essas notas promissórias, essas duplicatas. Aí tem empresa que fala, ó, 50 mil você não vai mais receber, te dou 10 mil, quer? Cara, pô, não vou mais receber, não vou cobrar os caras, não tem nem como entrar com ação, já prescreveu isso aqui, não posso mais cobrar o cara. Eu não posso entrar com ação. Só que você pode usar outros meios. O que a lei proíbe na prescrição é de você entrar na justiça contra a pessoa. Só. Mas se você quiser ficar perturbando a pessoa por telefone, você pode. Por quê? Porque você ainda tem direito, só não pode ir no judiciário. Porque você tem um prazo para recorrer ao judiciário, para utilizar a máquina jurisdicional. Passou esse prazo, prescreveu. Mas isso não quer dizer que a pessoa acabou a dívida. Você não pode cobrar ela pelo meio judicial. E essas pessoas compram, essas empresas compram esses créditos, aí pega o telefone, ó. Pagou 10 mil. O que é que ele vai chegar lá com a empresa? então é 10 isso mil? aí. Sei lá, 10 mil, acho que 10 mil é muito. Eles oferecem tipo 5 mil lá. Tem amigo meu que tem 5 mil, 10% do valor da dívida. Né? 5 mil. Eles pegam um crédito de 50 mil, pagam 5 mil, 10% do valor da dívida, chega com você negociando primeiro assim, ó. Ó, você tem a dívida, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, blá, 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 blá.
Aí você se desespera, né? Pô, nem sabia que tinha essa dívida, já até prescreveu tanto tempo. Aí você não dá trela. Depois você liga, olha, temos uma promoção, te dou 30%. Aí você nem... Ah, temos uma promoção, não sei o que, te dou 50%. Fala, cara, vou pagar só metade da dívida que eu devia, o cara nem pode mais te cobrar. Ah, não, vou te dar a última promoção. Você não foi lá fazer, cara, eu te dar a última promoção, vou te dar 60% de desconto. Você fala, ah, não sei. Daqui a pouco o cara chega, às vezes até 70%. Às vezes, só para ele recuperar o dinheiro dele de volta, ele fala, paga só 10% da dívida e tá pago. Eu te dou a quitação, porque ele pode dar a quitação. Mesmo estando prescrita, você pagando, você fica quitado mesmo. Ele te dá a quitação. Isso ele pode fazer. E aí você, cara, vê aquelas promoções lá de Serasa, de não sei o quê, feirão, é para isso, é para pegar essas dívidas prescritas já. E aí tu vai dizer assim, não, Edivan, mas assim, se já está prescrita, finalizar a aula mesmo, né? Que a gente já foi para o outro lado aqui, direito civil. Se já está prescrita, qual a vantagem de eu pagar? Aí que veio a pegadinha em 2018, né? Foi 2018, foi. Não sei se vocês ouviram falar do cadastro positivo. Sim, eu já ouvi falar. O que é o cadastro Também. positivo? Antes a gente só tinha um cadastro negativo, aquilo que você deixou de pagar. Aquilo que você deixou de pagar, ele pode ficar lá escrito durante 5 anos, certo? Que é o período lá da prescrição, o maior. É o maior período de prescrição lá, de prescrição. Ok. Passado esse período, o que acontecia no cadastro negativo, naquele modelo padrão? O cara era obrigado a tirar o seu nome. E aí, se você tivesse mais de 5 anos lá, né, inscrito, se você não estivesse lá, você entrava o quê? Na justiça. Porque o cara está fazendo, né, uma coisa ilegal. Não pode, já prescreveu, não pode. Aí criaram em 2018 a pegadinha, cadastro positivo. O seu nome não vai estar em lugar nenhum. Só que a empresa que vai conceder um novo crédito para você, ela tem acesso que você tem uma dívida que prescreveu e você nunca pagou. Ninguém pode te cobrar, ou até decaiu. Ou seja, se você entrar hoje, por exemplo, em algum caso, por exemplo, eu já entrei no Registrato, que é esse é do Banco Central. Só para ter uma ideia, tem coisas de quando eu tinha 17 anos já. Até coisa, porque isso fica tudo registrado, ninguém joga fora esses dados. Então quando eu entrei na Marinha, eu tinha 17 anos, então tem uma conta corrente minha lá. Então o cara tem todo o teu histórico da vida toda. Então, se ele que hoje no Professor, cadastro positivo significa assim, tudo quanto é dívida que ninguém pode me cobrar, até decaiu, eu não preciso nem pagar, mas ficar lá registrado, o cara faz uma análise, entendeu? Então, do nós ponto de temos vista jurídico, acesso a essas informações também? se você entrar na sua conta, se você usar a Internet Bank, você vai nas mais funções e procura registrato. Isso aí você concede, o cadastro positivo é você adere, entendeu? Você que dá o acesso, não é no automático e nem no negativo. É no positivo você adere. Se você não adere, o cara não consegue te analisar o teu score de crédito, né? Se você aderir, você quer mais. Não sei se você sabe, se você aderir, você tem essas situações, essas dívidas ali que você não pode mais ser cobrado, você não precisa mais pagar, mas é uma análise pro banco, para o que for, né? Para financeira, Casas Bahia, o que for que você for comprar, ela tem acesso a isso. Se você deu E no acesso a Internet isso. Bank eu acesso e vejo essas minhas dívidas que tem lá ou não, Sim, que decaiu ou não. sim, se Internet Bank, tá, decaiu, vou ver isso aí. é registrado. Eu vi uma conta minha, que eu nem sabia que existia, no antigo Banco Real, que depois foi sucedido pela HSBC, depois não sucedeu, hoje é Santander o negócio. Não tenho dinheiro lá. Eu nem sabia, você consegue ver até dinheiro que você tem parado aí. Coisa que eu não sabia. Eu falei, cara, eu tive banco. Eu falei, pô, mas minhas contas, né? Nunca me lembro. Quer dizer, eu não lembro disso. O cara falou, mas como assim? Eu fui ver, na verdade, é que eu deixei um dinheiro na poupança do Banco Real. Mas a coisa merreca ali, sei lá, acho que não dá nem R$ 100 o negócio. Banco Real, só que não se perde o dinheiro, não. Aí o Banco Real foi comprado por outro banco, acho que é o HSBC, Aeron Bank.
Aí o SBC Iron Bank foi comprado pelo Santander, o dinheiro continua lá. E isso eu estou falando meu, né? O pessoal falou que tem bilhões lá parado, pessoas assim de centavos, reais, de pessoas que vão deixando as contas no banco, você não sabe, e o banco também não pode, né? Tipo, se pegar esse dinheiro para si, entendeu? Ele fica usando, né? No mercado. Mas o dinheiro é de alguém, CPF. E o banco também não entra em contato com você, né? Vai dizer, ó, você tem aqui, né, R$ 80 aqui que você deixou, nunca fechou a conta. E esse, tem contas que você não paga nada. Essa conta é conta poupança, nunca, não tem despesa nenhuma para mim. Só fica esse rendimento lá, sei lá, tem mais de 15 anos lá. Eu nem sabia. Essa conta foi feita na época que eu era da Marinha, quando eu entrei na Marinha. Só que depois também teve esse período aí né, que eu saí da Marinha, essas coisas, eu acabei deixando para lá a conta. Faz 15 anos, 13 anos que eu saí. Mas aí, e na verdade, eu fechei a conta corrente, a conta poupança eles não fecharam. Ficou lá o dinheiro, ficou até hoje. Mas um dia eu vou lá. Fala aí. Porque na verdade tem que fazer um É da Caixa processo. esse Internet Bank, pessoal? Qualquer um, pode ser qualquer banco, é obrigatório, todo banco tem agora. Qualquer banco, né? Chama Tá, tá. registrato. Vamos lá, que eu acho que a aula descambou aqui, mas tudo bem. Ok. Formações Valeu, úteis. obrigado, Vamos professor. lá. Bom Valeu, dia, Luiz. Luiz. Bom dia, William. Tchau, bom dia, obrigado. Valeu, um abraço. Valeu, um Tchau. abraço.